A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 265 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos dando início ao estudo do livro do profeta Abacuque. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 1 até o capítulo de número 3. Este é um profeta muito conhecido pela maioria dos cristãos. Ele tem textos no seu livro que são muito usados em congressos, em festividades. Então, um profeta bem familiar das pessoas. O nosso texto devocional de hoje, ele vai se encontrar no capítulo 2 e no verso de número 4. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Bom, a palavra Abacuque, que é o nome deste profeta, significa abraço. Então Abacuque é aquele que abraça. E o que Abacuque abraça? Ele abraça a situação, ele abraça a causa, ele abraça o Deus que lhe deu a mensagem, o Deus que lhe deu a profecia. Ele é aquele que se apega a Deus, mesmo nos tempos de dificuldades. Como você se relaciona com Deus quando as situações não são favoráveis, quando os dias são maus e quando aquilo que você queria que acontecesse não aconteceu? E tudo que você não queria que acontecesse, acontece. Como nós reagimos? Abacuque se apegou ao Senhor. Ele abraçou a Deus e a sua causa. Bom, o livro de Abacuque foi escrito provavelmente entre os anos 605 a 597 a.C. E Abacuque, ele tem pelo menos um assunto principal, mas eu quero destacar aqui 4 temas importantes desse livro, temas que são relevantes para nós e que podem te ajudar em alguns momentos de dúvidas e de dificuldades. O primeiro tema que Abacuque vai tratar é uma aparente injustiça de Deus. Eu disse uma aparente, porque Deus não é injusto, mas às vezes parece que ele é. O segundo tema que Abacuque vai tratar aqui é que Deus usa os ímpios para castigar aqueles que servem a Deus quando estão em pecado, e Deus usa a própria ação dos ímpios contra o seu povo para depois castigá-los por causa do seu próprio pecado. Bom, o terceiro tema importante, que é o nosso devocional de hoje, é a justificação pela fé. O justo vive pela fé, o justo não vive pelo que ele vê. E o quarto tema é que a nossa alegria deve estar no Senhor. Amém? Bom, Abacuque tem uma forma literária bem diferente dos demais profetas. Enquanto alguns retratam a sua mensagem, a sua profecia, e outros retratam a sua história, como foi Jonas e uma parte do livro de Daniel, Abacuque, ele retrata o seu livro como se fosse um discurso, como se ele estivesse discutindo com Deus, ou como se fosse uma entrevista, Observa aqui dos versos 2 até o verso 4, Abacuque está reclamando para Deus, ele está apresentando uma queixa. Até quando ele iria clamar por ajuda, ele iria pedir por justiça, e o Senhor não o responderia. E então, no verso de número 5, Deus responde a Abacuque. Abacuque estava preocupado porque Deus não respondia, e parecia que Deus não se preocupava. Então Deus responde a Abacuque, e diz a Abacuque que os caldeus, os babilônicos, era parte do plano de Deus, e eles realmente iriam castigar o povo de Israel e o povo de Judá. Bom, e Abacuque, lá no verso 12 em diante,
vai novamente fazer um novo questionamento, uma nova reclamação ao Senhor. E ele chega a colocar até em xeque a moralidade, a justiça de Deus, porque Deus não suporta ver o mal, Deus não suporta ver o pecado, Deus não suporta ver a injustiça. Como Deus poderia ver tudo aquilo que os caldeus estavam fazendo e ficar quieto? Bom, lá no capítulo 2, no verso 2 em diante, então, Deus traz uma segunda resposta para Abacuque. E parece ser essa segunda resposta mais clara, mais forte, mais convincente do que a primeira. Uma das coisas que Deus fala para Abacuque é isso, no capítulo 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passar correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Então Abacuque agora vai escrever algo que ele vai ver, e o que ele vai ver vai se cumprir, diz o Senhor. Então, ainda no capítulo 2, Deus anuncia 5 ais, contra os caldeus. E o primeiro deles está lá na parte B do verso 6, que diz assim: ai dos que acumulam o que não é seu. Até quando? Então, o primeiro ai, ou seja, o primeiro sofrimento dos caldeus, seria porque eles estavam roubando as pessoas ou tirando das nações aquilo que não lhes pertencia. Segundo ai, verso 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos. O que significa isso? É aquela pessoa que adquire bens de forma injusta. Ela trapaceia as pessoas, ela engana as pessoas, ela mente para que possa ser bem beneficiada, Então, são bens maus adquiridos. O terceiro ai daqueles que edificam uma cidade com sangue, ou seja, são pessoas que elas abusam da autoridade ao ponto de oprimir outras pessoas para serem beneficiadas também. Bom, o quarto ai está lá no verso 15. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e que embebeda para lhe contemplar a nudez. Ou seja, está falando de alguém que está usando da bebida, da embriaguez, para prejudicar o seu companheiro. Ou seja, uma pessoa trapaceira, uma pessoa injusta. E o último ai se encontra no verso 19, que diz assim: ai daquele que diz à madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Então o último ai é contra aqueles que praticam a idolatria, pessoas que se curvam diante de ídolos, diante de imagens. Então esses 5 ais representam 5 pecados que receberão a punição de Deus. E esses 5 pecados os caldeus cometiam, ou seja, Deus iria castigar os caldeus. Era isso que Deus estava dizendo para Abacuque. Enquanto Abacuque achava que Deus estava sendo injusto, Deus estava dizendo: não, Abacuque, eu não sou injusto. Eu estou punindo o meu povo pelo seu pecado e estou usando uma nação que eu quero castigá-los. Mas para eu castigá-los, eu preciso estar irado contra eles. Existe, vamos supor, um copo de água, mas ele está vazio. Vamos supor que eu só posso beber esse copo quando ele encher de água. Então, essa água, vamos trocar ela pela ira de Deus. A Babilônia iria beber a ira de Deus, mas para ela beber, ela mesma precisava encher essa taça da ira de Deus. Nós temos falado muito sobre isso nos livros proféticos. É algo repetitivo nos profetas. A ira de Deus é o castigo de Deus contra as nações pecadoras. Então, quanto mais essa nação pecava, mais a ira de Deus contra eles ia aumentando. Então, cada vez que a Babilônia se levantava contra o povo de Deus, Deus ia ficando mais irado contra a Babilônia. Uma hora o copo iria encher e a Babilônia iria ter que beber o copo da ira de Deus. Bom, então, quando Abacuque vê claramente o que Deus quer fazer, quando Abacuque entende o plano de Deus, Abacuque muda de comportamento.
Ele para de questionar a Deus e ele passa a orar a Deus e a se alegrar em Deus. Você sabe por que muitas pessoas vivem reclamando, murmurando e questionando a Deus por causa dos seus sofrimentos? Porque elas ainda não entenderam o plano de Deus. Uma pessoa que sabe o que Deus tem planejado, uma pessoa que sabe quais são os propósitos de Deus para a sua vida, elas não questionam a Deus, elas não reclamam de Deus, elas oram a Deus pedindo que Deus faça a sua vontade e elas se alegram a Deus. E isso é o que está no capítulo 3. Então Abacuque diz assim, capítulo 3, verso 1, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Olha como Abacuque ficou depois que Deus falou com ele. Ele ficou alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, e no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então Abacuque, depois que ele entende o plano de Deus, ele pede 3 coisas para o Senhor. Primeiro, aviva a tua obra, ou seja, não deixa a tua obra morrer, Senhor. Não deixa os teus planos serem frustrados. Quem era a obra de Deus? O povo de Israel. Qual era a obra de Deus? Restaurar o povo de Israel para que ele fosse fiel. Quem é a obra de Deus hoje? Nós que cremos em Jesus. E qual é a obra de Deus para nós hoje? Restaurar o seu povo para levá-lo para o céu. Segundo pedido de Abacuque, fazer a obra de Deus conhecida, ou seja, que todos saibam qual é a obra de Deus. Qual deve ser o nosso pedido hoje? Que todas as pessoas conheçam qual é a obra de Deus, que Ele quer salvar os homens que creem em Jesus. E o último, que na ira de Deus Ele se lembrasse da misericórdia, exatamente o que Deus estava fazendo naqueles dias. E o que nós devemos pedir hoje, que quando Deus começar a manifestar a sua ira sobre os homens, o que parcialmente nós temos visto, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Então Abacuque, lá no capítulo 3, verso 17, vai cantar uma canção, vai declarar aí um cântico maravilhoso, né? Que isso é prova de uma fé verdadeira, porque ele diz assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira me decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e Ele dá aos meus pés a ligeireza da corça e me faz andar nas mais altas alturas. Observa que Abacuque, depois que ele entende o plano de Deus, ele ora corretamente e ele passa a se alegrar em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Então isso é prova de que a fé verdadeira, ela produz uma alegria independente da situação que nós estamos enfrentando. Pastor, então você está querendo dizer que todo aquele que não consegue se alegrar em Deus tem dificuldades de crer no Senhor e nos seus propósitos? Talvez não é que tenha dificuldade, mas talvez essa pessoa ainda não entendeu o plano de Deus, né? Observa que Abacuque, ele se sentia o último biscoito do pacote. Mas depois que ele entende o plano de Deus, ele entende que ele não é o último biscoito do pacote e que Deus é que tem que ser glorificado. Muitas pessoas acham que somente elas é que estão sofrendo, mas na verdade muitas outras estão sofrendo. E isso às vezes é necessário para que os homens se voltem para Deus e creiam nele de todo o seu coração. O texto devocional nosso hoje diz: mas o justo viverá pela fé. Nós, cristãos, não vivemos por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Nós vivemos por aquilo que nós acreditamos através da palavra de Deus. Abacuque estava vendo uma nação ímpia, pecadora, prevalecendo contra uma nação que servia a Deus. E isso parecia mal, parecia injusto. Mas, quando ele entendeu o plano de Deus, ele creu na palavra de Deus. Ele creu que um dia haveria uma restauração para o povo de Judá. Ele entendeu que um dia o Senhor iria perdoar o pecado do seu povo, punir a Babilônia e restaurar o povo de Israel.
Nós precisamos crer que um dia o Senhor irá punir esse mundo vil e que Ele irá restaurar aqueles que confiam no Teu santo nome. Que nós possamos viver pela fé e não pelo que os nossos olhos estão vendo. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te glorificamos e te bendizemos. Nem sempre, Senhor, as coisas acontecem como nós desejamos ou como nós queremos. E muitas das vezes, quando isso acontece, nós ficamos frustrados, te questionamos, fazemos perguntas a Ti. E o Senhor, tão misericordiosamente, tão bondosamente, nos responde sem precisar fazer. Isso é prova de amor, isso é prova de bondade. Muito obrigado, Senhor, pela paciência que tem tido conosco. Mas te pedimos duas coisas. A primeira é, nos ajuda a crer naquilo que nós não vemos, mas que nós lemos na Tua Palavra. E nos ajuda a nos alegrarmos em Ti e não nas situações. Ainda que as coisas estejam ruins, ainda que os nossos sonhos não se cumpram, ainda que nós não toquemos aquilo que esperamos, que o nosso coração se alegre no Senhor todos os dias. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal caso você não estiver inscrito. Ativa o sino, assim todas as manhãs você será notificado quando o vídeo for postado. Vamos ler a Bíblia inteira esse ano, amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado.